sensivelmente 12 anos, a cidade construiu um plano, que é o PDM 2012, Plano Diretor Municipal. Se calhar toda a gente agora sabe o que é um PDM, porque de facto está mais que falado e dito que conseguiu fazer e modificar a cidade nos seus usos, na forma como as pessoas a habitam. Esse PDM fez com que isso que estavas a dizer, que era obrigatório ter habitação, preservar o comércio local, era mesmo por porcentagem desmantelado. Foi desmantelar exatamente essas regras, ou seja, vale tudo. Qualquer edifício pode ser um hotel, qualquer edifício pode ser o que ditar o poder oculto de quem manda mais do que as pessoas que habitam esta cidade. E portanto, sim, claro. Estás a dizer que isso foram decisões que foram feitas em gabinetes, ou achas que foram principalmente decisões que foram feitas em gabinetes, nomeadamente quando surgiu esse novo PDM, ou achas que aquilo foi uma construção em que diferentes pessoas foram fazendo decisões que no fundo iam construindo para uma outra ideia de cidade que talvez não fosse explicitada, mas que era essa? Não, eu acho que a tal metáfora da rã ser cozida, eu acho que muito pouca gente imaginou que isto podia dar este resultado, mas quem decidiu isto imaginou muito bem e teve exatamente o procedimento que se deve ter para criar uma outra realidade. Foi isso que se pretendia, não é? Pretendeu-se criar uma outra realidade, uma cidade totalmente diferente, uma cidade que na mentalidade, no fundo da ideologia de quem assim a vê, era uma cidade incrível e bonita e cheia de vida e ótima para poder fazer dinheiro. E portanto esse trabalho. A única coisa é que foi tudo destruído, aquilo que era lindo e bonito, com várias vertentes, para poderem fazer dinheiro. Por isso todo o processo, até mesmo isto, nós dizemos, eu já me incomodo a dizer que a cidade é bonita, porque é lindíssima, mas está tapada. Não, mas sabes porquê? Porque eu acho que esta coisa do belo trabalha exatamente o objetivo que estas forças do dinheiro têm, não é? Que é tornar a cidade bonita. E a cidade é viva, não é bonita. É viva. Eu acho que a categoria viva, uma cidade viva, porque hoje confrontamos-nos com a morte, num certo sentido. O facto de uma cidade viva, não digo vibrante, porque depois o belo e o vibrante estão no capital e nestas coisas todas, não é? Viva, com viço, com aspereza, até com uma matéria que eu acho que desapareceu, e este era o meu segundo tema, era a sujidade, porque agora a sujidade é outra. É o lixo nas ruas, mas eu acho que desapareceu a densidade das camadas, das paredes, por exemplo, um certo grau de impenetrável, uma cidade com tanta camada que era impossível nós olharmos para ela só de uma maneira superficial. E o que eu acho é que agora esta cidade tornou-se mais plana, mais limpa também, não é? Há mais prédios reabilitados. Higienizada. Toda esta sujidade que era fazer parte deste belo, encantador e próprio e a diversidade tinha, claro, sim. Então, não ocorria nessa altura, quando nós começámos o trabalho, estavas a dizer, há 25 anos começou esta investida na mudança da cidade, que tem a ver com o que estava a acontecer nas outras cidades, nomeadamente da Europa, não é? A gentrificação, blá 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 blá. Nós começámos o trabalho há 20. Lembro-me perfeitamente, não preciso de me lembrar porque não me esqueço,
não existia essa coisa dos franchising quer dizer, agora tens não sei nem vou dizer o nome porque sou contra as marcas, mas quer dizer, lojas com o mesmo nome que são todas iguais e que ninguém sabe, então se estás na Rua do Bem Formoso ou se estás no Cais de Sodré é tudo igual, as esplanadas todas com a mesma direção, a forma de higienizar no sentido de fazer tudo igual. Sim, e ordená-lo de acordo com um belo que é o belo entendível. Sim, por uma maioria de pessoas, enfim, que querem uma cidade pacificada. Havia há uma autora que diz, há uma autora que eu não me lembro o nome, mas vou-me lembrar, que fala de uma onda de trabalho, enfim, a financiarização das cidades, não é a única, Lisboa não é a única, não é? Há muitas cidades no mundo que já receberam isto, e ela fala da pacificação através do cappuccino. Ou seja, vais a todo lado e tens aquela atmosfera neutra, propícia, pacífica, tens o mesmo cappuccino, que é uma bebida que, enfim, não é nacional, mas que toda a gente agora conhece e bebe e gosta, e portanto toda a gente se sente potencialmente muito confortável quando estas coisas estão garantidas, não é? Então é um ar... Não é o belo que estamos a falar, é bonitinho. Sim, eu acho uma dimensão que pode ser até uma coisa que é feia, não é? O véu tem uma dimensão trágica, tem uma dimensão. Sim. E esse véu que tu estás a falar parece-me que é tornar a cidade bonitinha ou higienizável. Sim, é uma cidade tratada nas suas superfícies. E não é um trabalho de um entendimento próprio, não é? Ela agarra ou é tratada por um motor externo, portanto ninguém perguntou, não é? Para responder aqui o que é que as pessoas gostavam de ver. Perguntaram nesse plano de desenvolvimento comunitário, fizeram aqueles inquéritos que as pessoas já respondiam aquilo que eles queriam. Sim, claro. Os inquéritos já eram. Não, mas você que é prostituta acha que a rua, e ela dizia, eu acho que a rua, já estava a resposta, olha, aquele é que é o Litalis, o que nos ofereceu a possibilidade de vir aqui. Mas em relação ao descaramento do que tu estás a dizer, tu tens muita pressa de ir embora, é? Não. Tu tens muita pressa? Não. Pronto, é porque, não sei, estamos a interromper um bocadinho, mas, por exemplo, esse descaramento da coisa na superfície, nós vivemos isso, como tu também has de ter visto, na pele, quando foi a primeira visita oficial do Presidente da República, o Ministro, nessa altura acho que o Costa era da Câmara Municipal, Presidente da Câmara Municipal. E quem é que era o Presidente? Era o Cavaco. Era o Presidente. E então o que é que eles fizeram com a moradia? Isto é brilhante. Qual é que era o trajeto, é que nós trabalhávamos na rua todos os dias, qual era o trajeto que o Sr. Presidente ia fazer? Ele vem por aqui, então ele daqui vem até aqui, não é? Qual é a perspectiva? Porque a moraria é toda assim, não é? Toda cheia de curvas e ar. Ele veio até aqui, então eram as coisas pintadas só até onde o alcance da visão da visita do Presidente. Tu tinhas prédios pintados até meio, tinhas ruas limpas só até um quarto. Tudo assim, tipo, daqui para ali era um caos. Pessoas expulsas para não aparecer, não sei o quê. E outras para aparecerem à janela. Os bêbados nem pensar. Não. Tudo preso. Não, mas a sério, as coisas pintadas até um quarto era tipo fascinante. Parecia aqueles filmes de Hollywood, a ideia que eu tenho dos cenários dos filmes de Hollywood. A casinha só a parte da frente, assim do lado é um ponto. Mas sabe porque é que a arte também é uma ferramenta às vezes utilizada. Pois está claro. A arte não. Pois a arte não é? Eu acho que não é arte. É o belo, lá estamos entre o belo e a arte. Bonitinho, que é para estar bonitinho, não é? A arte bem enganada. A arte posta ao serviço não é arte. É o mercado. Mas também o artista
utilizaram aquele mural da bagunça. Exato. Tinha lá o poema Anarca. Expulsaram o coletivo que depois fez uma. Foi reivindicar, cantaram. Nós estávamos lá, o Alex filmou. Pronto, ok, é isso. Eles depois. A Barbura era um coletivo onde a gente fazia os programas de rádio. Ali no Largo da Severa, que foram expulsos e tudo pintado de branco. Sim. Um mural todo escrito à mão, que ocupava toda a parede, e que era uma espécie de um poema anarquista sobre. Mas uma grande guerra também com o bairro da Moraria. Sim. Diz? Uma grande guerra com o bairro com as pessoas da Moraria. Claro. O texto era justamente sobre urbanização. É, exato. Exato. A fotografia. Está aí. O texto, não é? Sim, isso eu acho que precisamente foi um dos processos que pode ilustrar muito daquilo que foi servido enquanto cidade, não é? Foi o engano, foi um logro, não é? Esse processo foi um logro. E foi um logro e agora muitos anos depois, coreografado e planeado e tratado para assim ser, não é? Porque foi levar todo um grupo de pessoas, de entidades, a acreditar que ali poderia surgir qualquer coisa de um futuro melhor. E na verdade hoje o que chegou foi de facto um presente bastante aquém daquilo que era aquele presente, não é? Eu acho que Moraria nesse sentido, com a expulsão de população, com a quantidade de pessoas que tem a viver na rua hoje em dia, é um lugar pior do que era há 12 anos atrás. A Moraria, Lisboa. Sim, em geral, mas aquele espaço, eu lembro-me de quando aquilo começou, o país estava em crise, não era? A Troika, aliás, a Troika estava ali, veio ali à Rua da Madalena visitar o CDS, não me esqueço disso, parou tudo e fecharam o trânsito e veio ali os senhores da Troika à sede do CDS ali no Lar do Caldas. Pronto, o país todo estava em crise profunda, com um processo. O José é economista, portanto ele pode falar disso melhor onde é que a gente estava. O Gonçalo é aquele. Okay. O Gonçalo é muito bom ele. E então ali havia uma semente de esperança. Houve ali durante algum tempo uma semente de esperança, portanto, de um outro mundo possível, de uma outra realidade possível. E depois aquilo não de facto foi para o caminho ao contrário que se tinha pensado. Eu ia dizer outra coisa, que é a Moraria. Eu estive ontem na Moraria, já não voltava há muito tempo, atravessei a Moraria e de facto há qualquer coisa ali que é completamente daninha ainda, mas depois há de facto uma camada de coisas e de acontecimentos novos que é avassaladora, como a quantidade de pessoas que vive na rua neste momento ali. E também não posso deixar de dizer, exato, e não posso deixar de dizer uma coisa, que é, nós temos uma cidade cheia de pessoas a viver na rua, mas temos 48 mil casas vazias. E isso também é uma consequência destes anos, destes últimos 20 anos de cidade, que é... Tu já viste a Rua 1 de Dezembro? Quem lá vive agora? Na Rua 1 de Dezembro. Na Rua 1 de Dezembro, sim, do Recife, interna do... Não, é que vivem pessoas assim à tua frente, em várias camadas. Há pessoas que dormem de dia, outras dormem de noite, mas é bastante vasto. Era uma rua ultra percorrida, é ao lado do Recife. E pronto, tu vês mesmo as cabanas para as pessoas comerem, almoçarem, dormirem. Sim, pronto, estão por todo lado. É só essa da Rua 1 de Dezembro, está mais ou menos há um ano. No Martim também de uma ponta a outra. Almirante Reis. Sim, e ao lado do Banco de Portugal está cheio de cilíndricos, não é? O Jardim da Seca eu corro lá todos os dias e tens muita gente a viver lá. Muita gente a viver lá.
E os sem-abrigo és tu, como nas sopas dos pobres, que é aquela vulgo chamada sopa dos pobres, portanto a comida que é distribuída pelas igrejas, pela Santa Casa, por restaurantes, não sei mais o quê, tem filas de pessoas que sou eu também, não é tipo o toxicodependente, a pessoa, o idoso que vive na rua há muito tempo, sou eu. São das coisas que mais me impressionou foi saber colegas meus que até fazem novela de vez em quando, não sei o quê, também tem à custa do Banco Mundial. Claro. Que não tinha dinheiro para comer. E alguns deles na rua também. Isso faz-me, sabes como é que é? Parece que me toca mais perto. Eu sei que é estúpido, não é? Mas toca muito mais perto como se fosse família. Porque é assim pessoas que passam pelo que eu passo, que fazem o que eu faço, não sei. Pois, claro. Eu fui convidado para vir agora pergunta-se pode. Se eles escalarem. Então vai, eu também. Bem, obrigado pelo convite. Eu também quero utilizar o desafio desta praça e das ligações que ela enuncia e gostaria de explorar esse ponto. Há pouco a Ana estava a dizer que a cidade de Lisboa foi sujeita a um processo de transformação. Ela começou por dizer há 20, mas depois disse há 24 ou há 25 anos. E eu gostava de começar por aí e começar por isto, por esta moeda. Esta moeda é o euro que entrou nas nossas vidas justamente há 25 anos. E esta é a primeira ligação que eu quero fazer, que é a entrada do euro. A entrada do euro não é apenas a entrada de uma moeda com esta configuração e com estes anéis. A entrada do euro, tal como aqui já foi dito sobre outra questão, é a entrada de novas relações de poder e de uma nova economia e de um novo ajustamento de todos nós, desde as famílias, os indivíduos, as empresas, as associações, os setores económicos e as cidades. E não é por acaso, eu gostei, não tinha combinado nada disto com ela, e eu achei que isto veio mesmo na música, quer dizer, nós não podemos, não podemos hoje falar de Lisboa, ainda não introduzimos aqui a questão, mas ela está subentendida, que eu acho que é uma questão das escalas de Lisboa, não é? Já falámos dos bairros, já falámos das ruas, isto são escalas intra-cidades, mas Lisboa, tal como todos nós, não vivemos isolados, não é? E relacionam-se com outras cidades, não é? E o euro introduziu também dinâmicas diferentes na relação das cidades de uns com os outros. Eu vou-vos mostrar uma imagem. Com o euro também veio um discurso. Há bocadinho a Ana estava a falar do discurso da cidade e que a cidade que nos foi prometida, não é? Com o euro também veio um discurso. Não sei se vocês certamente estariam atentos na altura, mas com o euro nós íamos ser mais parecidos com os restantes europeus. Que é o que toda a gente quer. Exatamente. Que íamos viver como os europeus. Nos aproximaríamos dos europeus. E isto aplicava-se a vários domínios e também nas cidades. As cidades iriam ter níveis de desenvolvimento mais igualitários. A coisa parece não ter sido assim e houve uns sujeitos, uns geógrafos e uns economistas, esta é a única imagem que eu trago aqui, que um dia tentaram mapear
como é que é a cidade, a nível da Europa, como é que é o mapa da Europa vista. Eles falam aqui das regiões, mas nós podemos adaptar às cidades. E o mapa que eles desenham é este mapa. São várias cores, umas cores mais ligeiras e outras mais carregadas, e vocês terão a possibilidade de ver. Este mapa tem a designação de clubes de desenvolvimento. Clubes de desenvolvimento. Fica bem com o novo Ministério da Cultura. Exato. Da Juventude e do Desporto. Os mais clarinhos são os clubes das regiões com desenvolvimento mais fraco. E os mais escuros, os mais carregados, são os clubes das regiões ou das cidades, que estão muito associadas às cidades, as cidades que têm poder. E este mapa é o mapa que eles desenharam 20 anos depois da introdução do euro. E o mapa foi há 5 anos. Como? Foi há 5 anos. Sim, isto é de 2017. Bom. E este mapa tem uma característica, é que os pontos carregados são poucos. Os pontos com o roxo carregado são muito poucos. Estranho, não é? E são muito... E são densos. E isto traduz um problema que nós, para falarmos da cidade de Lisboa Lisboa tem a segunda cor mais clarinha de baixo. Bom. Portanto, isto são 5 clubes. O primeiro é os clubes das cidades que determinam, que é Paris, Inglaterra, Munique. Gosto de Inglaterra. Paris e Inglaterra. Desculpa. Sim. Paris, Londres. Paris, Londres, Bruxelas, Edimburgo, Copenhaga. Pronto, são as cidades de. Eu quero trazer isto para aqui. E a cidade de Lisboa está com a segunda cor mais baixa. Portanto, nós estamos no nível 4. Não determina, só é determinada. Só é determinada, exatamente. Maravilhoso. E isto quer dizer, contrariamente, Barcelona aqui está na Catalunha, portanto é um território muito vasto, isto é da região, não é? Portanto está a coisa mais diluída, mas Madrid está com a terceira cor, desculpa. Portanto está a um nível acima. Ainda não chegámos a Madrid. Isto quer dizer que aquele discurso que nos disseram que íamos ser todos europeus, quase todos mais ou menos uns iguais aos outros, a coisa não foi bem por aí. E eu acho que para discutirmos a cidade de Lisboa e as transformações da cidade de Lisboa no concreto, temos que ter esta perspectiva. O que nos está a acontecer, sendo que a cidade de Lisboa se diferencia do resto do país, não é? Aqui a cor não é igual, que tem Lisboa, está com um pouco mais carregado, e depois o Algarve, por causa do peso do turismo, está também com mais carregado. Mas isto tem uma dimensão que eu acho que se verifica aqui em Lisboa e que a Ana já falou, que é, nós estamos hoje perante uma Europa das cidades com crescentes desigualdades entre si próprios. Temos cidades com poder muito grande e outras cidades com um poder muito frágil, e a cidade de Lisboa destaca-se em primeiro lugar no quadro da Europa por ser uma cidade periférica, cada vez do ponto de vista económico mais periférica, mas que tudo isto é contraditório, não é? Tudo isto tem contradições, não é? Mas é uma cidade que no quadro nacional é cada vez uma cidade que se destaca mais. Por exemplo, ainda na semana passada foi falado, por exemplo, do preço das casas em Lisboa. Em média do arrendamento a nível nacional, o arrendamento anda nos 8 euros. Isto só para mostrar a diferença. Em média o arrendamento anda nos 8 euros por cada metro quadrado. Em Lisboa anda nos 16 euros por metro quadrado. A gente sabe. Mas é importante, porque a cidade de Lisboa é mais cara a segunda, quer dizer que Paris, por exemplo, ou que outras cidades grandes. Quer dizer, e a gente fica a pensar,
Sim. What the fuck, não é? Sim. Olha, mas por exemplo, Josué, o SEM, que é o organismo que sonhou e sonha cada dia o pedra. Quem? Desculpa? O SEM. Ok. Sim. É um organismo de investigação artística nos estudos do corpo e do movimento e por aí fora. Trabalha em investigação artística e cada temporada. E lança as suas chamadas para quem, mas são chamadas muito sugêneres, que as pessoas levam muito tempo em conversa, e 90% das pessoas que trabalham connosco não são de Portugal, o que quer dizer que para virem fazer os programas de investigação que levam de 3 meses até 9 meses, ou até vários anos, que há pessoas que ficam, têm que vir viver cá. Só a dizer uma coisa muito pequenina, a grande diferença é que as pessoas não podem vir para... Como é que vêm para cá? Ou tu já vives aqui em casa dos teus pais, que é o que a maior parte das pessoas faz, ou vives na rua, ou fazes como fazem a maior parte das pessoas do Paquistão e de outros lugares, que são 16 no mesmo quarto. Sim. Como é que é possível? Sim. Desculpa lá, não voltei a interromper. Eu só queria trazer aqui uma coisa que é engraçada. Vocês, quer a Ana, quer o José, trouxeram esta ideia de que a partir da entrada do euro, portanto a entrada do século XXI, tivemos este processo. O José falou particularmente de novas relações de poder e nova economia, mas sinto que no fundo por trás disso está uma coisa que a gente podia chamar uma ideologia, porque eu sou bastante cético relativamente. Quando nós usamos a palavra economia, estamos muitas vezes a usá-la na acessão de uma determinada ideologia económica que é dominante. Ok? Pronto. Mas, para além dessa ideologia económica, obviamente existem mais. Eu, há bocadinho, quando fiz aquela pergunta, se as pessoas se juntaram em gabinetes para decidir, estava a pensar particularmente numa figura que foi, digamos, retratada com várias autorias, o Ricardo Salgado, que durante muito tempo, supostamente, o Manuel Salgado. O Ricardo Salgado era outro. Sim. O Manuel Salgado estava no outro plano, não era tanto a pensar em Lisboa, mas o Ricardo Salgado estava aqui. O Manuel Salgado, esse sim. Mas também estou a pensar no Moedas, que é uma pessoa que entra para a cidade muito mais recentemente, mas que vem com a sua ideologia tecnocrática aprendida nos corredores de Bruxelas, e não só, porque aquilo, assim que aquela personagem é uma pessoa que já tem, a sua cabeça já é qualquer coisa também bastante tecnocrática em si, porque aquela cabeça já funciona um bocadinho essa. Mas, portanto, a minha pergunta, mais uma vez, é há aqui uma ideia, há aqui pessoas que realmente pensam no que é que querem que a cidade seja, ou pura e simplesmente aplicam determinadas fórmulas, receitas que já vêm aprendidas, enfim, daquilo que é a prática noutras cidades, nomeadamente aquelas que o José identifica como os centros do poder desigual na Europa, ou se, pura e simplesmente, não existe nenhuma ideia e, portanto, é só aplicar receitas e depois logo se vê o que é que acontece. Pronto, era só para perceber se há realmente uma intenção ou se a coisa é, pura e simplesmente, vamos aplicar as receitas tecnocráticas, ideológicas, neoliberais, o que for que a gente lhes queira chamar, mas pronto, sim, era um bocadinho... Ok. Eu dou um pontapé de saída nesta resposta e tu segues a outra. Eu gostava novamente de voltar ao euro. O euro fez uma coisa. O euro, de facto, libertou a Europa de constrangimentos no movimento, nos fluxos, não é? Uma das coisas que eles aqui dizem, que estes investigadores disseram, ou que concluíram, é que, por exemplo, contrariamente às histórias que tinham sido contadas, os fluxos que foram mais favorecidos nesta
nesta deslocação no espaço europeu não foi tanto os fluxos das pessoas, porque as pessoas estão mais ligadas ao concreto, ainda que hoje nós vivamos uma situação em que isto não é assim tão real. Aqui tem algumas contradições com aquilo que se passa na realidade portuguesa, porque temos novamente a reemergência da imigração, mas isso é provável, é comprovado, é que nesta promoção dos fluxos não foi tanto as pessoas, mas foi de facto os fluxos financeiros, os fluxos empresariais. E eu creio que eu não iria tanto por teorias conspirativas em que Lisboa é transformada porque há meia dúzia de sujeitos que se juntam num gabinete às escuras a definir o que é que querem dizer, mas eu acho que há uma dinâmica económica imposta que é que estas pessoas, e depois são expressão, são manifestação e são agentes de políticas para enquadrarem e para melhor acolherem acomodarem estas dinâmicas. Com este aceleramento de fluxos, nomeadamente os fluxos financeiros, e por exemplo, uma das coisas que Lisboa se tornou no quadro da economia nacional reforçou-se o seu poder como capital dos bancos e dos seguros, e nomeadamente dos bancos e dos seguros internacionais, Santander, Bilbao Vizcaya, Banca, né? Para acomodar estes novos fluxos e cada vez mais exigentes, nós aprendemos ou ouvimos muitas vezes falar numa palavra que é flexibilizar as regras, nomeadamente flexibilizar as regras do PDM. E flexibilizar para quê? Para, de forma mais rápida, conseguir-se dar uma resposta àquilo que estes fluxos permitiam. No hotel, na banca, na habitação. E, portanto, eu acho que há aqui uma conjugação e há uma sobreposição entre o novo quadro, o novo concreto, o novo ambiente em que a cidade vive, não é? De uma cada vez mais cidade exposta aos grandes fluxos internacionais do poder, do dinheiro, se quisermos, do capital, não é? E a necessidade de os próprios mecanismos de regulação da cidade darem a resposta a estas exigências que estes novos fluxos têm, não é? E nós temos, no concreto, a parte do turismo é o mais evidente, não é? Os novos fluxos de investimento turístico nos hotéis, no alojamento local, e, portanto, eu creio que a gestão que foi prosseguida por essas duas personalidades que focaste não é tanto uma gestão conspirativa, mas é uma gestão que é feita à medida dos interesses e das necessidades, é mais das necessidades desta nova realidade que, volto a insistir, está muito amarrada a esta coisa. Posso só dizer, não sei, logo que ela falou, lembrei-me uma vez que estava com o José Álvaro Moraes, por isso antes, em Santa Luzia, a ver Alfama, e a Alfama estava toda a cair, estava bastante decadente e cheia de antenas. E o José Álvaro diz assim: isto está em perigo, mas vamos ter pena disto, vamos ter pena de deixar esta imagem. E depois estava a pensar que o euro é uma ilusão, mas há outra ilusão. Acabou a televisão de antenas e veio a comunicação. E veio as televisões, a pessoa ligada a todo o mundo, que cria a ilusão que nós também somos iguais. E mais tarde, depois do telemóvel. E isso eu acho que é tão forte como o euro, essa ilusão de sermos todos iguais. Não somos. Nem, embora tenhamos acesso a coisas incríveis, mas depois, na prática, essa comunicação é fruto do euro. Essa coisa toda, essa aparente realidade em que a gente vive, também já é fruto do euro. Porque o euro, eu acho que não é só. Mas a televisão por cabo apareceu antes do euro. É toda uma
uma forma de estar que vem com isso, não é? Se estivéssemos há 2 séculos atrás, dizíamos é toda uma economia política que vem com isso. Exatamente. Economia política. Sim. Eu vou pegar na lista como é que se chama? Josué. Josué, pela questão da moeda. Eu tenho acompanhado a transformação de Lisboa desde os anos 90, desde os anos 89, princípio. E vejo aqui uma mudança de paradigma muito grande, que é a nível cultural, que é a nível social e habitacional também. E a nível cultural, na altura do escudo, Lisboa estava, sobretudo no finais dos anos 80 e princípio dos anos 90, Lisboa estava num boom cultural enorme. O bairro alto transpirava cultura. Não é? Havia imensos teatros, mais pequenos, maiores, havia imensas companhias de teatro e de repente desapareceram, como eu, precisamente. Desapareceram do nada, não é? Não sei se vocês se lembram do Teatro do Século, do teatro das Mónicas, várias companhias que haviam, montes de companhias mais pequenas, maiores, etc. O Acarte que desapareceu, sediado naquela grande instituição que é a Gulbenkian. O cinema onde eu fui ao cinema. As companhias de dança que desapareceram, os cinemas que desapareceram, o cinema, aquele ali dos Estados Unidos da América. Exato. O quarteto. O quarteto que desapareceu, que é lamentável. E a comuna quase que desapareceu também. Enfim, uma data a nível cultural, de coisas, de coletivos culturais que desapareceram, e o bairro alto só não desapareceu porque está fisicamente implantado na terra, que senão tinha desaparecido, não é? Sim. Mas praticamente o bairro alto morreu, porque o bairro alto culturalmente já não é o que era, não é? Mas isso já é outro fenómeno, não é? Entretanto, com o euro, Portugal deu um salto para o bem e para o mal, não é? E não houve controle desta mudança social e económica em Portugal, e se quisermos atenuar a coisa, em Lisboa. Porque vieram por aí a corrupção, desalmadamente, com a má distribuição do dinheiro, e não souberam gerir bem essa injeção de dinheiro que a União Europeia injetou no país. Não é? Eu não sei, eu acho que começa um bocado por aí também. Apareceram montes de políticos corruptos, os tecnocratas, por exemplo, que desapareceram de cá e foram trabalhar para a União Europeia, incluindo o Moedinhas, não é? E outros. O homem da Troika. Não é? O Durão Barroso foi um dos primeiros que mal conseguiu, foi voltar para a União Europeia e é o que é. Uma pessoa intragável. Peço desculpa quem for amigo de Durão Barroso, mas deve haver aqui, né? Entretanto, como se não bastasse, Portugal passa por dois fenómenos, duas crises que maltratam toda a gente, que é a Troika, e depois, como se tudo não bastasse, logo a seguir, quando as coisas estavam a arrebentar, vem a pandemia. E a pandemia dá cabo de várias profissões, de vários coletivos culturais, de várias pessoas que trabalham na cultura, do jornalista arrasta toda a gente à miséria praticamente. E depois começamos a ver muita gente a viver na rua. Não é? As políticas sociais são parque, não é? Os coletivos, as pessoas que têm o senso de não sei como. O Reviver Moraria está a sobreviver, que é uma instituição que dá imenso apoio, sobretudo àquela comunidade mais fragilizada. Renovar a moradia é extraordinário. Os políticos não dão voz a essa gente.
Mas essa gente que está no terreno, essa gente que trabalha com as pessoas. Hoje toda a gente fala de imigração e tal, e que os imigrantes precisam de serem integrados na sociedade e tal, e que os políticos falam isso com pompa e circunstâncias, mas não fazem nada. Pelo contrário, eles só pioram uma coisa: burocratizam as instituições, burocratizam o sistema e as pessoas vivem pior. Não só os imigrantes, mas também os brasileiros. E isto tudo é maléfico, isto tudo é muito mau, porque se não tiver uma política cultural inclusiva para integrar, agora falando mais dos imigrantes, integrar essa gente, vai tudo correr mal, não adianta. A história da pauta de cancarada, já ia dizer uma asneira aqui que não acontecia. Não é bem isto. As pessoas têm que ser integradas, sim senhora, mas têm que ser integradas com movimentos como este, com movimento com instituições que trabalham no terreno e que trabalham essa gente e perceber quais são as dificuldades e como é que essas pessoas podem ser integradas. O país precisa dessa gente, precisa, os políticos sabem disso, mas eles estão-se a cagar nisto. Eles estão a burocratizar as instituições. A Maia, o IMAIA, ou como é que chama aquilo, é o exemplo disto mesmo. Aquilo é uma vergonha. Enquanto as pessoas que vieram de outros países na corda bamba, isto não vai melhorar. E os portugueses, a fala das duas crises que aconteceram, não é? A troika, as pessoas estavam a recuperar do coisa e de repente veio a pandemia, não é? Não há, as pessoas não conseguem, os pobres estão mais pobres, isso não há dúvidas nenhuma. As profissões de pessoas altamente qualificadas, como seja dos jornalistas, deitaram fora. Eles não dão importância nenhuma aos jornalistas, por favor, os jornalistas. O problema é que dão importância aos jornalistas, mas para fazerem um determinado tipo de trabalho. É possível. Para fazer, dar voz e manter uma determinada narrativa, convencer as pessoas que as coisas estão, enfim, temos coisas que não correm tão bem, mas as coisas até não quer. Portanto, os jornalistas continuam a trabalhar. A questão isso não são jornalistas, são comunicadores. Não é propriamente jornalismo. Sim, eu acho que são jornalistas. Sim, mas tu falaste também da questão da imigração. A questão da imigração diz que os imigrantes são precisos. Mas são precisos para quê? Exatamente. São precisos para trabalhos que vivem de baixos salários e de condições precárias. Portanto, é muito evidente precisam de apoio. Eles mas têm que precisam de apoio. Eles precisam de apoio, essas pessoas. Está bem, só precisam de apoio, mas não é essa a prioridade. A prioridade é deixar vir, porque elas convém que venham nas condições em que venham para serem exploradas, possa extrair o mais possível delas sem lhes dar condições, percebes? Portanto, a questão é toda ao contrário. Os únicos que não têm justamente aceitar condições. Está bem, mas é verdade também. Sim. Estou a dizer, são os únicos, portanto, eles são uma peça valiosa nesse sentido, porque são os que vão suportar condições. Claro. Exatamente. E, portanto, a questão é que tu tens várias... Tem valor, é muito... Não é? A questão é que tu tens várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. O meu comentário há bocadinho é um bocadinho neste sentido de que eu acho que é impossível qualquer conspiração, eu não gosto nada da palavra, porque a palavra tem sido tão usada apenas para calar as pessoas, que eu acho que não é preciso nenhuma conspiração. O que é preciso é que haja pessoas a fazer aquilo que é preciso para manter a coisa tal qual está. Eu acho que é uma tanto a nível dos imigrantes, e os imigrantes funcionam bem na cidade, os imigrantes funcionam bem no campo, porque depois tu tens outros programas que promovem aquilo para o qual os imigrantes estão a ser usados. No Alentejo, o exemplo acabado disso, não é? O Alentejo especialmente o Baixo Alentejo, é esta fábrica de produzir azeite, amêndoa, etc., com dinheiros
direta ou indiretamente do PRR, tu tens a construção das barragens, nomeadamente a barragem do Alqueva, e aquilo serve para alimentar um tipo de agricultura que, por sua vez, precisa também de mão de obra barata para dar uma rentabilidade rápida para aqueles que vêm investir, não é? E na cidade é a mesma coisa, portanto, tens toda uma série de coisas a contribuir para... Percebes? Portanto, era nesse sentido, o meu comentário era um bocadinho que tu tens várias coisas em diferentes níveis, claro, a contribuir para manter... Ainda bem que trazes o mundo rural para aqui, porque há uma coisa que eu acho interessante, não é? E ali o mapa do Josué mostrava um pouco isso. Há ali um país todo em rosa clarinho e depois ali uma cidade um bocadinho mais carregada, mas se nós percorrermos desde o Alentejo até ao centro da cidade de Lisboa, vamos ver o nosso território com a exploração dos recursos naturais em circuitos de agricultura intensiva, onde se exploram pessoas, até ao centro da cidade, onde temos um turismo a absorver tudo, a cultivar a mesma exploração, a acabar com os negócios locais, a pôr as pessoas em trabalhos mal pagos, porque não há na economia do turismo trabalhos bem pagos, nem e de facto é um país que se perde aqui, não é? Parece, se fizéssemos um travelling quase cinematográfico, íamos encontrar os mesmos processos, não é? Até ao mundo urbano, que tem mais dinheiro, mas ao mesmo tempo também, enfim, não sustém nada. Eu acho que a questão do euro é importante, não é? Eu pus ali uma palavra que era acolher, não é? Porque o território acolhe. O território é uma espécie de quando a política aterra e transforma a realidade. E esta realidade que nós vivemos de facto acolhe os fluxos de capital que vêm por aí afora, têm os múltiplos investimentos, a agricultura intensiva, o turismo desregrado, a forma como os recursos naturais não são poupados, não é? O gasto de água em culturas completamente desfasadas não sei, estou-me a lembrar dos abacates no Algarve, que já não são laranjas porque a laranja não é tão cara e não dá tanto dinheiro. Quer dizer, nós estamos a desregular todo um território para poder acolher o capital e fazer mais capital para empresas e grupos financeiros que estão externamente a decidir sobre o nosso território. E eu acho que isto é crítico neste momento e é muito visível. Para falar dos imigrantes, que eu acho que é um tema, quer dizer, é o tema que nos obrigam a discutir. Pronto, porque até nos obrigarem a discutir o tema dos imigrantes... A maior parte de nós são imigrantes, está bem? Pronto, mas eu acho que Lisboa é uma cidade dos imigrantes, sempre foi. Lisboa é uma cidade dos imigrantes. Pronto, isto devia ser um slogan político, porque de facto não é a cidade dos unicórnios, nem a cidade da inovação ou do não sei quê, é uma cidade de imigrantes. Sempre foi. Seja o imigrante que vem do próprio país e que vem viver para a cidade e a cidade o acolhe, como outras pessoas que vieram de todo o mundo e sempre vieram para viver em Lisboa. E portanto... Mas desculpa, tens assim, um fenómeno que é o que acontece com o meu prédio, que é quem tem muito dinheiro compra as casas e nem sequer vive cá. Sim, as 48 mil casas vazias são essas. Estão a fazer Sim, dinheiro, estão a fazer dinheiro. São ativos financeiros, não é? São ativos financeiros. É a mesma coisa. É melhor do que ter o dinheiro no banco. Então compra. Exato. Mas lá está. É assim, toda a economia que nós temos e que nos molda o espaço da cidade explora sobretudo pessoas que vêm e que não têm direitos. Pronto. Que não têm direitos. Tanto porque estão à espera de os ter, porque estão em processos de chegada e de encontrar trabalho, casa, regularização, não é? Os processos de regularização são infernais.
anos e anos as pessoas à espera de um papel. Isto é inaceitável. E isto, mas isto... E no outro extremo tens, claro, tens a facilitação, claro, exatamente. Hoje, mas é outra coisa. claro, nós vamos ter exatamente, ou seja, nós passamos de um momento em que mais ou menos isto era uma coisa que se deveria ir resolvendo para melhorar esses procedimentos, para hoje termos uns decisores políticos, nomeadamente PSD, CDS, que decidem, não, nós hoje o que queremos é dificultar o processo às pessoas que vêm para trabalhos, enfim, precários, para ajudar, enfim, as empresas que os exploram, e depois temos, por outro lado, os vistos gold, que estes sim podem ter o reagrupamento familiar, os papéis, porque pagam 500 mil euros por uma casa, uma propriedade que aqui, pronto, lhes dá o acesso a terem toda a situação regularizada, inclusivamente, enfim, tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, nós hoje em dia regredimos agora no último mês. Sim. Nós no último mês regredimos absolutamente. E isto, quer dizer, enfim, a desigualdade, a assunção destas desigualdades, eu acho que é muito Olha, e aquele fenómeno. Não, mas deixem-me só dizer uma coisa. Isso é como a flexibilidade do PDM. A flexibilidade do PDM é para os 500 mil euros. Sim, sim. Se tu quiseres fazer obras em tua casa, não, exato, sim. Sim, é verdade. Aos 5 mil euros não vais, não consegues, e naturalmente destruir coisas que nem foste tu construída. Falas comigo. E aquele fenómeno que a gente também tem a experiência, mas eu não ouço falar disso, mas se calhar é por distração, que são famílias que vêm, entre aspas, ocupar estabelecimentos comerciais, aqueles estabelecimentos de, a gente chama faz favor, que são mercearias e pronto, e que aguentam aquilo durante um tempo e depois o prédio todo o prédio é vendido e elas são corridas dali. Isso é muito recorrente, mas são famílias inteiras, elas são pagas para vir, Já vais falar disso mais tarde. Vamos falar, sim. Tu ias dizer qualquer coisa? Não, eu queria retomar uma... Desculpa, eu não... Como é que tu te chamas? Sálvio. Talis. Como o Talis estimulante. É o Talis da Biblioteca Camudal. Não, era só para sublinhar um aspecto, como nós estamos a falar dos últimos 20, 25 anos, e eu acho que esta coisa é falada, mas eu queria destacar que é por estas transformações também que a economia da cidade teve, por um lado pelo turismo, que gera um tipo de emprego, mas também não nos podemos esquecer que a economia da cidade não é só o turismo, também nós temos os nómadas digitais, temos os unicórnios, temos as grandes centrais da banca e da finança que estão aqui na cidade, temos grandes instituições de poder económico e, portanto, estas duas dinâmicas, não é, que concentram em Lisboa os do topo, mas também os da base, têm tido um impacto. Nós já falámos, mas eu gostava muito de sinalizar para que se calhar é um dos traços que é preciso falar novamente, que é a cidade de Lisboa hoje é uma cidade de desigualdades, mas reforçadas. Sim. Reforçadas. E crescentes, exatamente. E crescentes, e eu acho... Toda a gente sabe porque são unicórnios. Não, é porque eu só soube para aí há 6 meses é que percebi que a palavra unicórnio existia. Sim. E que eram essas empresas aplicadas ao menos. São novas empresas? Não, sim, é uma designação do mundo da finança. Do startup. Sim, mas o unicórnio tem uma dimensão que é, se tu puseres aquela empresa no mercado, isto é, se for já
É a avaliação da empresa. A avaliação da empresa, como é que se chama? Se puseres aquilo Na bolsa. Na bolsa. Se puseres na bolsa, se tu criares uma empresa, puseres na bolsa e a tua empresa valer mais do que 1 milhão de euros, passas a ser dona do unicórnio. 1.000 milhões, pensou. 1.000 milhões. 1.000 milhões de euros, desculpa, 1.000 milhões de euros. Não, uma startup, é uma multinacional. Sim. Billion, o chamado billion. Essa é a definição do. Pronto. E essa gente está cá. Essa gente está cá, está ao lado do sujeito que está na mesma cidade, não é? Que daquele fogo onde vivem 20 ou 30 sujeitos do outro lado do mundo. E, portanto, esta concentração destes dois segmentos de gente, não é? Tem levado a cidade de Lisboa a tornar-se cada vez... E há uma coisa engraçada que é, se comparar a cidade de Lisboa com todas as cidades que estão à volta, ou com todos os concelhos que estão à volta, a Lisboa tem uma característica. Tem os mais pobres dos pobres e os mais ricos dos ricos. Estão a ouvir ali que os textos estão a falar. Estão a dizer, olha, está aqui escrito. É verdade. E por falar Desculpa. Nada, e queria agarrar nesta questão da Sofia sobre as pessoas que vivem neste momento em condições mais precárias na cidade toda, não é? Se calhar talvez no país, que são as pessoas que habitam em casas sobrelotadas. É uma realidade que aconteceu, tem, enfim, agora uma conformação muito dramática, porque há pessoas de facto a explorarem outras pessoas com esta questão da habitação. Portanto, as pessoas não têm habitação, depois há montagens de casas sobrelotadas com beliche até ao teto, com pessoas umas em cima das outras a morar, e de facto pronto, e depois há uma coisa que é muito visível: em alguns bairros há lojas ocupadas, portanto não têm licença de habitação e as pessoas moram em condições completamente insalubres. Eu acho que isto é assim, está ao nível das descrições de pobreza que a gente ouvia, não sei, há 100 anos atrás, das pessoas, dos miúdos que não tinham nada para comer. Exato. Eu sei um livro sobre as ilhas no Porto e não estamos nada longe disso. Pois não, é verdade, não estamos longe disso. Dos processos antes de haver democracia neste país, não é? Que eram pessoas que viviam em condições de pobreza extrema, que nem tinham, enfim, eram e agora nós temos essa realidade na nossa cidade. Pronto, cresce que é esta realidade. Estas pessoas deixaram de ser pessoas com documentação, enfim, são pessoas que têm processos de regularização e, portanto, muitos deles sujeitam-se a isto por estarem na margem da legalidade. Portanto, são pessoas, neste momento já não existe aquela manifestação de interesse, não é? A manifestação de interesse, se calhar alguns sabem melhor o que isto quer dizer, mas é uma maneira de proceder que é um direito, não é? As pessoas têm o direito a poderem dizer: estou aqui, tenho interesse em que a minha situação seja regularizada para poder trabalhar em Portugal. Pronto, neste momento já esse direito está a ser retirado. Já tiraram? Pronto, eu sei, mas eu ainda creio que a gente pode reativá-lo, porque acho tão injusto que me custa dizer que neste momento está retirado. Ele não está retirado de alguns centros de pensamento político, e estas pessoas também estão eleitas nos sítios a lutar para que isto volte outra vez a ser um direito. Pronto, sobre as condições de habitabilidade, eu acho que tem que haver um trabalho de encontrar outras soluções para estas realidades. Nomeadamente, há um conjunto de edifícios fechados na cidade de Lisboa, neste momento de propriedade estatal, que podiam muito bem estar ao serviço destas situações, das pessoas que não têm de facto acesso à habitação, que não têm capacidade
pagá-la, mas ao mesmo tempo estão numa situação em que são necessárias no país, porque assim, não tenhamos ilusões. Mas não são só as pessoas migrantes que estão nessa situação. Sim, não são só, mas a maioria delas são pessoas migrantes. Olha, há projetos ali são a maioria. Que deram resultado, ali onde eu estou, que entregaram casas que estavam a ser destruídas, eles próprios as reformaram, está a ver? E fizeram coisas, uma delas eu estive envolvida, usámos cal, usámos lençóis nas paredes para não sei o quê. Quer dizer, fizemos uma série de coisas e hoje em dia moram lá. Pronto, as partes de fora ainda precisam de ajuda, mas as partes de dentro e tudo à base do trabalho das pessoas. Portanto, dá-me ideia que são pessoas que inclusive estariam muito disponíveis para isto, para ajudar na regulação dessas casas e não as deixar cair. O tema aqui eu acho que é, nós neste momento temos uma governação, ao nível da governação política, o tratamento da questão é favorecer os interesses de quem explora. Mas agora vamos ter as autárquicas. Eu tenho esperança que haja uma movimentação contrária. A esperança é a última coisa. Eu também. Eu sou pela Internacional da Esperança. Não, a gente fazer um esforço para parar de falar de curso e nos concentrarmos naquilo que vale a pena, que é buscar umas autárquicas numa outra maneira de estar localmente, estás a ver? O resto já está feito, o mal está feito, aconteceu. Vamos ver se agora nas autárquicas, porque o poder local não é mau, sabes? Em certas coisas pode ser até muito importante. Portanto... As cidades devem ser o objeto mais complexo que a humanidade criou, não é? E são cheias de contradições e tendências e contratendências, e eu acho que apesar de tudo nós conseguimos encontrar, mesmo na cidade de Lisboa, dinâmicas ou novas dinâmicas que podem acolher um sentido alternativo da coisa, não é? São estes coletivos, são iniciativas económicas diferentes, com um caráter de maior cooperação, de maior solidariedade, de maior cooperativismo, não é? Nós ouvimos falar muito sobre um novo sentido de cooperativismo, nomeadamente no quadro da habitação, não é? Falarmos de novas políticas de cooperativas de habitação. Há um conjunto de experiências, estou-me a lembrar dos jardins do Bombarda, não é? Que tem uma economia. Aquilo é uma economia diferente, não é? E eu creio que há emergência, apesar de tudo, e a vida é mesmo isto, não é? A vida nas cidades também é isto. Apesar de tudo, há experiências que se estão a desenvolver. Isto é, eles têm os unicórnios deles, mas nós também podemos ter os nossos, não é? Não os unicórnios com essa valorização, mas as nossas iniciativas com a inovação social e com capacidade com uma capacidade que eu acho que é muito importante para as cidades e para uma cidade mais justa, que é ligar as coisas à terra, não é? E ao concreto, não é? E ao nós. E ao nós. A cidade é o espaço de pensarmos em nós e não em mim, não é? Exatamente. E eu creio que esse é um desafio que está para ser alimentado, que é contra o financiamento dos unicórnios. Nós também podemos propor o financiamento de uma outra economia e de novas dinâmicas sociais que eu creio que são importantíssimas para a cidade. Por exemplo, na Câmara Municipal de Lisboa, só uma coisa pequenina, na Câmara Municipal de Lisboa, eles continuam a dizer sempre que até têm, por exemplo, para a cultura, estamos a falar de habitação, mas para a cultura têm cada vez mais orçamento. O orçamento é cada vez maior. E depois têm a lata de despender tudo naquele festival, como é que chama aquele horroroso? Aquele festival grande, tipo o Rock in Rio também. O Rock in Rio, esses são diferentes. É assim,
Posso explicar isso. É claro que eles têm mais dinheiro para a cultura, mas esse dinheiro para a cultura é alocado a uma série de outros fenómenos. Eu iria, até trazia aqui uma provocação sobre o que aconteceu à cidade com alguns termos, e tinha um que era a festivalização de Lisboa. E estamos num festival. Pronto. O que isso implica? Mas este festival sempre foi criticado por se chamar festival, e a gente disse, isto é uma festa festival, a gente quer continuar a chamar festival, porque o festival não tem que ser essa coisa de superbox, super rock, exato, de ser uma data de gente. Lá está, a festivalização tem a ver com esse trabalho dos festivais se tornarem mega eventos, e a cidade passou a ter uma série de mega eventos que custam uma pipa de massa, pronto, é mesmo assim, e que consomem o orçamento da cultura numa série de aspectos. Tanto porque, por exemplo, o Rock in Rio e o Calorama não pagam milhões de taxas à Câmara Municipal, taxas de ocupação de espaço público, taxas de limpeza, pronto, são isentos. É assim, nesta cidade, qualquer magusto organizado por vizinhos custa tanto de ocupação da via pública, ruído, não sei o quê, mas depois tens uma série de mega eventos que não pagam nada à Câmara. Os centros populares. Exato, é isso mesmo. Pois, eu soube que o Santo António dá um prejuízo enorme na graça. Uma coisa que se tornou uma coisa que já não tem nada a ver e dá imenso prejuízo, eu já. Pelo menos eles estão aqui a tirar dinheiro. Não, têm prejuízo. Eu pensei, então isto está tudo louco. Não, é que rebentaram com uma festa que é o interesse público, há outra coisa que é o nosso interesse. O interesse público gasta dinheiro, não é? Interessa a um público que a gente não sabe quem é. Pois o nosso interesse. É o público-alvo. A gente também não sabe quem é. Esses festivais que são gigantes e que não pagam taxa de vinhas, ainda traz outra coisa que nem sequer são acessíveis, e eu estou a falar mais até de miúdos mais velhos, e não dá para ir, porque não têm sequer o sonho de ter o dinheiro para comprar o bilhete. Imagina lá se saberem como eu vejo, porque estamos aí. Cada imperial. Não é isso. Eu acho que nem sequer chegam. Sim, e são eventos lucrativos, ao contrário da perspectiva da cultura autóctone aqui dos coletivos e das organizações da própria cidade, não é uma coisa que vem externamente. Eu acho que, pronto, ilustrando os fluxos de capital, vem de facto esta ideia, e é uma ideia que vem nos últimos 20 anos, que esta cidade tem que ser dos eventos, que é importante dar notoriedade à cidade com eventos internacionais, com visibilidade. Eventos programados pelos unicórnios. Exatamente, eventos de unicórnios, mesmo, que são os Web Summit. Mas porquê é que a gente quer cultura? Nem Ministério temos agora, a cultura não serve para nada, muito menos a criação artística. Sim, eu acho que... Não, o que tem muito é a cultura do consumo. De consumir, não. Sim, isso é que é cultura. Consome na cidade, há umas pessoas que vêm de fora para consumir o tal festival enorme, que só consegue pagar o bilhete se for para outro lado, porque se for na sua própria cidade, ele também não consegue pagar. E então há uns fluxos, que geralmente são fluxos de consumo e que vão consumindo também a cidade naquele sentido de a cidade foi destruída nos últimos 25 anos, não foi construída. E depois, o que é construído para quem fica 4 dias, que é o tempo de ver a superfície, de ficar feliz, tirar umas fotos bonitas para ir para o Instagram. E depois quem fica lá e vive o tempo todo na cidade fica com o lixo que os outros deixam. Sim, é isso mesmo. E há um trabalho, mesmo nesse trabalho, não é, da cidade para 4 dias, que acho que é uma boa metáfora, não é? Uma cidade para quem vem aqui fica 4 dias.
vê coisas bonitas, etc. Mesmo também nesse capítulo há graves falências, mesmo se fosse para isso, não é? Porque há cidades que têm de facto um trabalho assim parecido e pronto, há pessoas que vivem ali, mas ao mesmo tempo há um cuidado com o património, há um cuidado com... Nós não temos, não é? Cultura não é só entidades artísticas, nós temos uma cidade histórica com um património que não é cuidado, que não há obras de conservação feitas em espaços muito importantes da cidade. Pronto, eu sou arquiteta, pronto, estou a falar de coisas em que eu reparo, em que eu reparo muito. Por exemplo, este mandato não se fizeram obras de espaço público. Nenhuma obra de espaço público, ou seja, nós temos uma cidade cheia de lindíssimos largos e ruas, coisas em que as pessoas não têm, não há um cuidado de olhar para aquilo e dizer, pronto, vamos trazer aqui uma obra, vamos falar com estas pessoas que estão aqui todos os dias, trabalhar. Cosméticas, com uma raça em cada parte, tiveste cosméticos, mas não tiveste. Sim, mas não tiveste. Não existe. Sim, mas não é um teatro. Sim, isso falámos disso. Para usar assim uma metáfora que é mais cara, que criou-se um ecossistema, mas obviamente aqui a palavra ecossistema é usada numa versão hiper simplificada apenas para dizer que foi criado um sistema que vai não só validar, como promover um determinado tipo de cidade. Não é? De tudo que nós estamos a falar é exatamente aquilo que foi criado. É um ecossistema que faz com que tenhamos uma nova engenharia social e um darwinismo social, no fundo, em que quem se adapta ao ecossistema criado sobrevive e prospera, quem não se adapta é excluído, não é? Pronto. E realmente tu tens isso também construído com base realmente numa narrativa não só do consumo, mas também do espetáculo, do simulacro, do mito que é todo. Tu vês nos telemóveis, nos Instagrams e não sei o quê, tens lá aquelas coisas todas, não é? Mas depois quando vais lá e tiras uma fotografia, não te sai, obviamente, aquilo que é. Sim, quando vários filtros, adicionando os filtros, não é? Mas lá está, portanto, é toda uma série de coisas e lá está. Eu acho que está muito para lá daquilo que foi pensado nos gabinetes. É uma coisa que realmente depois cria. Ela depois entra realmente numa coisa de criação destrutiva, se calhar, e realmente é lixado, porque eu lembro-me quando nós nos cruzámos naquele ano da Colina de Santana, e tu contaste que no fundo desse ecossistema também fazem parte as parcerias público-privadas, como por exemplo aquela famosa empresa municipal chamada STAM, que estava... do governo, é do Estado. É do Estado, exatamente, não é? Sim. E que, no fundo, é mais um instrumento para criar esse ecossistema, realmente, de, neste caso, vender património público para os grandes grupos económicos. Na Colina de Santana, que era brutal. Curiosamente, passados estes anos todos, iam lá ter os hospitais todos, não é que eu saiba. O Desterro vai ser um hotel com um centro comercial. Pronto. Esse é o que está mais avançado. Distopia total, ou seja... Capuchos, a Santa Marta... Mas estão lá, mas o que está organizado nesse processo é que, fim da construção do Hospital Oriental de Lisboa, aqueles hospitais desaparecem, pronto, mas aquilo não é só, quer dizer, desaparecem e o que está no PDM, atenção, é que aquilo sejam terrenos para construção de outras coisas, como habitação, equipamentos, etc. Pronto, nós sabemos e já vimos que este ano fez projetos para aquilo altamente especulativos e lesivos de toda a gente, não é? Quando eles mostraram os projetos, aquilo ficou exposto e as pessoas reagiram e aquilo foi travado momentaneamente, mas aquilo não está garantido que não seja assim. Pronto, é uma frente de especulação da cidade, que é com os edifícios públicos,
construir empreendimentos, não é? Que são empreendimentos que eles chamam, pronto, são condomínios fechados e coisas bastante banais hoje em dia na cidade, que é o que se constrói, mas ainda está em perigo, ainda está tudo em perigo, não há nada... Sobre aqui um pouco aqueles exemplos que o José estava a trazer e voltando a usar a metáfora da ecologia, existe também um conceito muito curioso que é o conceito de refúgio ecológico. Um dos exemplos mais conhecidos é quando foi as glaciações, a glaciação desceu a Europa toda, mas ficaram pequenos refúgios, nomeadamente aquilo que se chama agora a Macaronésia, etc., e aqui nesta parte do sul da Europa, e quando o gelo recuou, esses refúgios permitiram recuperar uma coisa que foi, enfim, não foi destruída, não é? Porque, enfim, foi um processo, não é? O gelo veio para ali abaixo e realmente houve várias coisas que foram, vários ecossistemas que foram destruídos, na verdade. Mas essa possibilidade de recuperação existe desde que haja refúgios. Okay. Os refúgios são pequenos nichos de biodiversidade que, mudando as condições, revertendo as condições, revertendo o ecossistema, eles podem se integrar e prosperar. Portanto, um bocadinho para também transpor a metáfora ecológica para os exemplos que o José... Não se aplica a todas as cidades, mas eu acho que se aplica muito à cidade de Lisboa. Há investigadores que, com base naquela ideia que se discute muito sobre a habitação, não é? De transformarmos a habitação não num bem de uso, mas num bem de troca, e por essa via transformarmos a habitação num produto financeiro. E eu acho que isso é perceptível para todos. Mas aquilo que há bocadinho estavas a dizer, lembrou-me que, e isso é o contributo que estes investigadores dizem, que é nos últimos anos, e isto é capaz de ser uma coisa da última década, das 2 últimas décadas, são as próprias cidades que elas próprias se tornaram em produtos financeiros, não é? E hoje muita da economia da cidade são economias de renda, não é? São economias de renda, não é a economia do sujeito que produz o pão e que vai vender o pão. Não, é o sujeito que produz a casa e vende a preços especulativos, é o sujeito que produz o restaurante que tem XPTO e o prato já não é a 10 ou a 15, mas é a 30 ou a 40, e há um conjunto de fenómenos e de dinâmicas que financeirizam a vida, e onde a espetacularização, a festivalização da cidade contribui para isso, não é? Dar uma imagem de cidade viva, não é? De cidade animada, cidade de 24 horas, está viva 24 horas. Mas a cidade é animada. Sim. Se eles não tiverem pelo meio a chatear, se não tiverem nos paquetes do tamanho mais do que um quarteirão, a tapar toda a possibilidade de se ver o rio a partir da Alfama. Não é? É muito bonito ver o rio do outro lado quando vês, quando não tens um paquete na tua janela. Isso tem a ver, estava a dizer, tem a ver com a história da gentrificação, sim. A mudança da lei do arrendamento e etc. e tal, e depois com as más políticas que foram feitas sobre a questão da habitação. E depois, a propósito disto, aqui, por exemplo, nesta freguesia da Misericórdia, saíram qualquer coisa desde 2008 até atualmente, saíram cerca de 3.500 pessoas. É muita gente para uma única freguesia. De repente, essas pessoas foram viver não sei para onde, porque não tinha terra onde viver, o comércio local foi banido, foram criados alojamentos locais, não havia regulação desta coisa, houve uma tentativa de fazer uma saudável regulamentação, mas tudo voltou agora atrás, como o PSD, isso tudo causa esse espetáculo porque as pessoas, o comércio local não existe, abrem novos restaurantes, novas coisas, petiscos e aquelas merdas todas que é um que custam balúrdio, e isso não são para os portugueses. Vais beber um copo de uma esplanada qualquer agora custa 5, 8 ou 10 euros, não é? Quer dizer, como é que as pessoas têm dinheiro para consumir nesses espaços? Isso são para turistas que passam aqui os tais quadros, por isso que ela estava a dizer, não é? Os turistas que vêm nos paquetes, etc. Não, os que vêm nos paquetes, segundo dizem os comerciantes locais, não gastam. Viver em Lisboa. Vão comprar o lado de Barcelos.
Viver em Lisboa tornou-se intolerável. Tornou-se intolerável. Já está em 4 euros, era 1 euro. Já está em 4. O problema é que isto agora é só em Lisboa. Pois não, já é extensível. É verdade, no Porto também é extensível. E por isso está impraticável viver em qualquer lado. Realmente a cidade já não está animada. Cada vez mais especulação imobiliária, o governo não dá muita importância a isto, isso causa um efeito brutal nas pessoas, na convivência com as cidades. As cidades tornam-se completamente intolerável viver como está Lisboa neste momento, não é? Viver neste bairro aqui é um inferno, não se vê. A minha rua, eu moro aqui ao pé, um pouco mais abaixo da Damastor, uma rua pequena, eu conto nas mãos, nos vezes que temos as minhas mãos, quantas famílias que estão lá a viver. O resto é tudo alojamento local e pessoas temporárias, nómadas digitais. E outro fenómeno eu sou eu faço parte da Assembleia de Freguesia de Belém e há 2 semanas apareceu lá uma senhora que já tinha aparecido 2 vezes antes a reclamar de um problema sobre a limpeza urbana lá no bairro dela, numa urbanização dela, e eu perguntei-lhe, mas porquê que vem só a senhora? E a urbanização é nova, é uma coisa, não direi luxuosa, mas rica, mas porquê que vem só a senhora? Porquê que não vêm os seus vizinhos? E o que ela me disse, não, é que aquilo está tudo vendido a estrangeiros que não utilizam a casa para viver. Mas olha, a propósito ainda, Ana, Ricardo falou da cidade que está maltratada, não está bem cuidada. E é verdade, tomamos o exemplo da única obra que esse presidente Câmara fez, que foi a requalificação do jardim da Praça de Espanha. Aquele jardim, não sei se vocês já passaram por lá e já viram como é que aquilo está. Está um mandagal, aquilo não é um jardim, aquilo não é nada, era um monte que era suposto fazer e tal, tchau, não há fonte coisíssima nenhuma. Mas não foi isto que fez. Foi. Acabou neste, não foi este. Bom, o projeto ainda vem de Medina. Vem de Medina. Não, mas o projeto quando nasceu foi uma lufada de ar fresco, atravessei a Praça de Espanha. Agora, precisava de ser continuado. Agora não ele precisava, é assim, o verde dá muito jeito, é uma imagem magnífica. O verde fica sempre bem para um político. O político que monta um projeto que tem árvores, verde, etc., está sempre a ganhar. Que acaba com as árvores, também está sempre a ganhar. Sim, está. É assim, o problema com o verde é que pode haver muitos projetos de verde, mas o verde tem uma exigência de cuidado. E infelizmente esta palavra ou esta continuidade de poder ter uma estrutura que faz, uma estrutura, estou a falar humana até, porque a Câmara, por exemplo, tem perdido capacidade de ter jardineiros a trabalhar. Tem perdido, porque é uma opção política também, foi uma opção política não ter uma equipa de jardinagem, formação de jardineiros, trabalhadores a esse serviço. E, portanto, o serviço é sempre feito, é descontínuo, é feito por empresas privadas. E, portanto, essas empresas têm ali um monopólio, vão de umas para as outras, têm pouca qualificação nos seus serviços, porque são empresas de externalização de serviços, normalmente fazem limpeza, tratam espaços verdes e fazem desbaratização. Pronto, só para vos dar aqui assim um coisa. Portanto, eles não têm cuidado, é assim, um ser vivo como uma árvore ou não sei, cuidar de qualquer pessoa que cuida um jardim percebe que tem que entender cada um daqueles seres, não é? E depois há o amor, não é? Não quero estar-me a repetir a mim própria, mas, por exemplo, quando a gente cobriu o Camões de Relva, toda a gente que passava tomava conta daquilo, porque aquilo não era de ninguém, era de quem lá tivesse ou passasse. Não havia ninguém que tratasse mal, que deixasse cigarros no chão, que nada. E até eu costumo contar esta história, o Lital já me ouviu 20 vezes, porque é maravilhoso que nós tínhamos combinado com os senhores bombeiros para irem lá, aquilo foi de 25 de Abril a 1 de Maio, irem lá 3 vezes ao todo para regar a relva, e ele ia lá todos os dias, eles iam todos os dias e diziam, não, eu vou, e levava o neto e pronto. Então aquilo não era de ninguém, era de toda a gente.
Porque essa coisa também da pessoa sentir que a cidade é o seu habitat, é ela própria, que é corpo, que é cidade, faz muita diferença. Uma cidade de plástico, uma cidade que é uma imagem de cidade projetada, como a palavra projeto tão bem apresenta, tipo projétil, é uma coisa assim projetada, não tem qualquer tipo de movimento interno. Exato. Se tiver, toda a gente toma conta. Imagem. Os alojamentos locais têm flores de plástico nas varandas. Então, mas também tu não vês as oliveiras, cidades centenárias. Cidades centenárias em vaso, em Lisboa. Árvores centenárias em vasos. Tipo, isso é tipo. É a mesma coisa que me porem numa gaiola, mano. Que coisa terrível. Ali de Santa Clara havia um jardineiro, tomava conta de jardim, aquilo tinha há uns anos. E agora ele está nas casas de banho. E eu disse, mas aqui nas casas de banho fui eu que pedi, porque eu não consigo ver a destruição daquele jardim. Ele vivia ao jardim, ele foi posto fora, foi posto não, ele autoposto. Qual é o jardim? De Santa Clara, da Feira de Baladra. Ok. Que aquilo é uma loucura, aquela relva que eles andam atrás de uma folha com o soprador para tirar uma folha de lá e para rebentar com a relva toda, e depois aquela moda que foi de tirar os arcos para isolar os canteiros, os cães invadem tudo. Mas a presidenta da junta da Graça que foi para a casa de banho, acho isso lindo, que ali, vou escrever tirou as coisas todas e só pôs flores amarelas. Eu lembro o Sebastião, aquele arquiteto paisagista que vive lá, perguntou ao arquiteto lá porque que eram tudo flores amarelas. É que a da junta gosta muito de flores amarelas. Claro. Então a Graça foi invadida de uns malmequeres amarelos. Como tirou os arcos todos, os cães invadiram os canteiros todos e o jardim, aquele jardim ao pé do Miradouro, não é nada. Agora vai-se reformar, vamos ver. Vamos ver. Já deve uns anos a... Mas por acaso eu acho que Mas é horrível, porque há pessoas que têm amor e que não sei o que, como esse homem, e que são rejeitados e não interessam. Mas na equação jardins, existência de uma cidade com jardins, sem haver de facto uma capacidade humana de tratar, de cuidar, de se investir ali, de criar ligações com aqueles espaços, as coisas morrem. E vemos até que há pouco tempo foi classificado o Jardim da Estrela. O Jardim da Estrela teve uma classificação de património. Pronto, eu gosto destas coisas, desculpem. Eu também. Pronto, mas se é servir para alguma coisa, pronto. A classificação do património nacional significa que aquele jardim é um jardim histórico, tem que ser conservado, tem que ser cuidado, trabalhado, Aliás, etc. o metro não está nada a destruir as raízes das árvores, nem nada, está a ser conservado. É tudo assim, o Jardim da Parada, a mesma coisa. Pronto, mas há um espaço que tem que ser cuidado. Não há um pensamento sobre isto. Há uma celebração, ok, mas parece que ficou ali. Por outro lado, Ana, mas tu vês pensamento em algum lugar? É que por outro lado, tu vês pensamento em algum lugar? Eu vejo, olha, por exemplo, o jardim do Alto São João. Já foram ao Jardim do Alto São João? É o mais recente jardim da cidade de Lisboa, em frente à entrada do cemitério do Alto São João. E foi uma estavam lá o ano passado? Estavam a fazer a obra. Mas eu acho que o magnífico, porque é assim, aquele jardim é de betão. Aquele jardim é de betão. É de betão. É assim, é um jardim, de facto, que tem uma área, quer dizer, o centro daquele espaço é completamente permeável. E se formos lá hoje, deve estar um calor abrasador. Pronto. Mas tem muito pouco de verde, tem assim uns quadros verdes, são bastante. É bonito. Assim como trabalho, não sei o quê. Mas quer dizer, aquele jardim é de uma época da cidade em que
já não há pachorra para cuidar, porque depois estas coisas têm o cálculo da manutenção. Então pensa, quantos milhões é que tem que gastar em 20 anos? Epá, vamos aqui reduzir a área verde e vamos dizer que isto estamos a impermeabilizar o sol. E aquilo o Ribeiro de Teles vai durar. Qualquer coisa o Jardim da Praça de um atraso. Foi pensado em é uma regressão. Um campo de Teles, parte dele, não? Tem uma ribeira lá no fundo. Exatamente. Ele tem um caráter um bocadinho mais selvagem, no sentido que não é aquele jardim com relevado. Mas está maltratado. Está maltratado. É uma questão de cuidar, com certeza. Ele também precisa de ser cuidado. Lá está, lá de ser mais selvagem, não quer dizer que não tenha de ser cuidado, compreendo. Mas, por outro lado, ainda bem que não transformaram a Praça de Espanha numa coisa tipo... tipo isso. Não, é porque a palavra para a Praça de Espanha... Desculpa? Assim é Matagal só. Não é só. Não é só. Aliás, quem é que vocês têm contra o Matagal? Ai, mesmo que se Só quando se passa mas se fores lá por dentro, é fantástico, porque a Praça de Espanha era horrível de atravessar. E agora é um prazer andar ali, esqueces e percebes o projeto de ligar ao outro jardim, não sei o quê, que eu pensava que era um disparate, estando lá dentro percebes aquilo tudo e passa a ser um prazer atravessar a Praça de Espanha, quando era a pior praça para atravessar. Sim, mas depois nós temos que há um tempo que não vou lá. Sim. Que é gerido pelo Departamento de Espaços Verdes. Sim, uma coisa antiquíssima. E quando há trabalhos no espaço, no Parque Florestal, quem é que faz os trabalhos? É as pessoas que estão no centro de interpretação, os engenheiros, Não. São empresas que vêm subcontratadas e tem que andar o engenheiro atrás deles a dizer: olha, este canteiro aqui tem orquídeas, não rocem isto, estás a ver? E ele tem que estar a ensinar àquelas pessoas. Claro que o problema é que da próxima vez a equipa que vem já não é a mesma. Pois é isso. E lá vai ele atrás, olha, não consigo. E então o engenheiro tem que estar a começar: olha o que eles fizeram, destruíram as orquídeas todas e não sei o quê. Percebes? Portanto, o Parque Florestal de Monsanto, não é? Que é um dos nossos espaços verdes mais extraordinários da cidade e, no entanto, é tratado como é. Mas olha, Lisboa, as políticas desta Câmara, se as pessoas não fizessem atender, Lisboa já tinha morrido, já era, sei lá o quê, uma selva de pedra, porque ainda não deram cabo de todo o resto de Lisboa, porque houve movimentação cívica para que determinadas direções não desse cabo da cidade de Lisboa, não é? O Mastro-Muniz é exemplo disso mesmo. Quantas transformações a Praça de Mastro-Muniz já teve? Várias, cada uma pior do que a outra, e a que ia aparecer agora só não foi à frente por causa dos movimentos cívicos que houve, porque a moeda já estava de mão regaçada, medidas e moedas para dar cabo daquilo. Mas eu vou anunciar, vou dizer uma coisa, desculpa interromper. O jardim que vai lá ser feito tem 2 metros acima do solo e está sobre o parque de estacionamento, portanto... Não tem raiz? Não sei, a Rubeca, não sei se vocês sabem, o jardim da Rubeca está por cima... Não está. Está uma parte. Está por cima do aquele jardim é uma coisa... Não, aquele jardim devia ser um jardim. Por exemplo, vamos perder os atravessamentos da praça, porque vai ficar um jardim lá em cima, ou seja, eu que cruzo a praça, eu venho todos os dias, venho da Colina de Santana e atravesso para a Rua da Madalena. Subindo a Colina de Santana. Subindo. E descendo também, descendo. Eu atravesso a praça e é das coisas que mais gente faz, não é? Sem qualquer tipo de... Apesar de nos dizer, ai, que perigo, não sei o quê, há montes de gente a atravessar... Não tem perigo nenhum. Não, é perigo na televisão. Tem perigo quando vem as polícias, isso é que tem perigo. Pronto. Ali naquela zona. Mas vamos ter um jardim encaixado em cima da laje do parque de estacionamento. Ora,
ali Almirante Reis e o Martim Moniz são zonas irrigadas. Há ali uma ribeira, chama-se a Ribeira de Arroz, que passa, vai por baixo aliás, fizemos um dos percursos. Fizemos um dos percursos, que era o Pedras, que se chamava Em Que Mundo Queremos Viver. Exato. Foi todo verde, só ia por caminhos verdes, ou visíveis ou invisíveis. O Álvaro fez um trabalho bastante profundo sobre as ribeiras. Cursos de água, não era o caminho. E a Rota Verde, foi nesse. Era só íamos para espaços verdes. Mas verdes mesmo, não é verdes a fingir. Então, estava a dizer que a ribeira passa e vai ali unificar-se com outra que vem da Avenida da Liberdade, e ali o Martim Moniz tem água por baixo, portanto, aquele parque de estacionamento está sobre um o Teatro Dona Maria também, em vez de, quer dizer, o trabalho mais simples, até para fazer jus a palavras que vêm assim no planeamento urbano há muito tempo, renaturalização. Pronto, temos de ter uma cidade mais verde, temos que sobreviver, criar resiliência urbana às alterações climáticas. Portanto, a cidade, sim, tem que ter cada vez mais áreas permeáveis, tem que ter cada vez mais áreas verdes, tem que ter cada vez mais jardins. Ali naquela zona não há jardins. Então, claro que as pessoas reclamaram isso, mas o que é que o poder faz? O poder podia tirar... O poder municipal. Estou a falar de um poder específico. O poder municipal poderia retirar daquele espaço aquele parque de estacionamento, ou pelo menos uma parte dele, porque tem outro parque de estacionamento na Praça da Figueira que está sempre vazio. Mas as árvores vão tratar disso? Sempre vazio. Vão romper as lajes? É fácil. É o dobro do preço. Mas porquê? Não, porque as concessões não são analisadas de uma forma coerente há muitos anos, porque aqueles parques são públicos. Então é concessionados a empresas privadas que retiram o lucro desses parques. Pronto. Em vez da cidade gerir, dizer, vamos encontrar uma maneira de chegar a um acordo em que estas concessões sejam todas reavaliadas e vamos perceber quantos lugares de estacionamento são realmente necessários e retiramos aqui uma parte, fazemos um jardim com raízes, com espaço para as raízes das árvores, que possam beber daquela água, aquele espaço fica todo renaturalizado e é permeável e é um espaço... Pronto, o que é que eles fizeram? Lançaram um concurso internacional, agora era para arquitetos, não é? Tinha que se lançar o concurso internacional com o parque de estacionamento a querer fazer um jardim. Portanto, aqueles arquitetos receberam. Agora façam um jardim, mas a questão é que há aqui um parque de estacionamento. Ou seja, não resolveram aquilo na base daquele concurso. Mas não faz mal, porque se quer ser verde, por exemplo, o Jardim da Graça era para ter aberto no dia não sei quantos, não sei quem. Como não conseguiam pegar relva lá, pintaram de verde. Então, mas não pode ser. Também é bem, é verde, é um espaço verde. Pode ser com spray. Já acabei. Pronto. Não, é um bocado isso. É um bocado isso. Depois, quem vai fazer aquele concurso e tem ali todo um programa, um jardim multicultural, era o título, um jardim multicultural. Claro. Pronto. Era multicultural, mas não diziam que nacionalidades, que pessoas é que residiam ali. Nenhuma. Ou seja, não havia dados da multiculturalidade ali, que a gente sabe qual é, porque ali pessoas são definidas. Não é? Há várias nacionalidades ali, há os chineses, há as pessoas de Goa, há as pessoas do Bangladesh, há as pessoas do Nepal, há cabo-verdianos, há carradas de pessoas de todo o mundo ali há dezenas de anos. Pronto, para não dizer que aquilo se chama moraria, aquela zona toda. Claro, não é? Mas quer dizer, desde sempre. aquilo há ali pessoas que residem ali, inclusivamente. Era fácil chegar ali e perguntar. Pronto, então, como isso não foi feito e aquilo foi só um jardim multicultural, o que é que apareceu e ganhou? Pronto, foram um concurso que foi internacional, portanto houve projetistas de todo o mundo a concorrer àquilo, mas ganharam duas pessoas que eu acho que eu quando fui chamada a comentar aquilo dei os parabéns às pessoas porque fizeram um bom trabalho de facto dentro dos limites que havia, que é construir um jardim que vai ter árvores de todo o mundo, dizem elas, pronto, elas são arquitetas paisagistas e são as melhores pessoas para definir que tipo de árvores é que elas queriam ali pôr. Elas queriam, mas e a terra? Pronto.
de todo o mundo, de Timor até a Nepal, até não sei o quê. Pronto, vão ter. Então, vão. Portanto, os insetos mas também para vão eles ser do meterem Timor até aquelas ao Nepal. árvores, As vespas a também são questão da asiáticas. altura de terra, vão ter que pôr em cima daquela laje, daquele parque de estacionamento, é gigante. Pedem à Pina Baus, a Pina Baus costuma trabalhar com terra em cima do palco. Queria ver o que é que vai acontecer às murtas que estão ali, que são murtas incríveis, aquilo já são quase árvores, porque a murta normalmente é um arbusto. É um arbusto. Do lado poente, portanto, do lado poente da eu acho que aquelas murtas, porque aquelas murtas devem estar ali e bem enraizadas, porque são lindíssimas e são espetaculares. Tira fotografias. Não, vais ver vais lá agarrar-te a correntar. Atar às murtas é bom. Também acho. A murta é importantíssima. É a água de anjo. Gente, faltam 6 para as 5. Acho que a gente, pelo menos às 5, tem que fazer uma pausazinha, não? Mas eu quero continuar a ouvir-vos para sempre. Tu tens de ir embora. Não podes, estás atado às murtas. Pois é verdade, já não consigo seguir. Agora vimos. Está feito. Mas fala-se desta Câmara, mas a outra, eu só me lembro tu falaste há bocado do Manel Salgado em relação à CUFTEJ, que licenciou o quê? O Hospital das Doenças do Futuro. Sim, mas licenciou aquilo e o que irritou mais é que foi quando saiu, é que na verdade aí é que ele reparou que aquela dimensão era um bocado mais. Mas foi quando saiu, quando é pior ainda, quer dizer, mas ele é que é arquiteto, não sou eu, toda a gente já. Mas é que na maquete não estava lá nenhum homenzinho. O homem que desenhou todo o processo. E ele tem lá para dizer quando sai. Isso é mais, é pior do que, quer dizer. Não, é assim, durante muito tempo houve um trabalho do sistema de vistas. Qualquer pessoa que tenha, não sei se há aqui mais arquitetos, mas o sistema de vistas é uma coisa de Lisboa básica. O trabalho do sistema de vistas, qualquer projeto que se entregue para licenciamento em Lisboa, nós temos que fazer montagens, trabalhar para se perceber que não há de facto a quebra da visão do sistema de vistas da cidade de Lisboa, que é uma coisa muito antiga, porque é assim, vocês repararem, os edifícios, Lisboa tem uma presença do rio que vai no fim de várias ruas. Os edifícios nunca são edifícios muito compridos, porque nós temos os enfiamentos do rio. A vista é pública, a vista é defendida publicamente através de miradores que têm uma definição de vistas que é assim, são umas páginas do PDM que têm, parece assim umas coisas, uns olhos, umas vistas que têm que ir até um certo coisa, quer dizer, aquilo é uma coisa tão básica. Como é que aquilo se assassina? Assassina-se da seguinte maneira: quer-se implantar um hospital numa zona que é de facto a primeira linha de rio, que para além do mais era o sítio dos armazéns da higiene urbana da cidade inteira, que era um plano, era um terreno municipal. Aquilo foi um negócio de vender aquele terreno para a CUF comprar. A CUF quis pôr ali um hospital. A CUF quer pôr um hospital ali num sítio onde não faz sentido nenhum ter um hospital. Porquê? Porque aquilo está saturado de trânsito, aquilo é um nó de Alcântara, é um sítio tenebroso já de si, mas eles ainda assim vão com esta avante. E o que é que a Câmara faz? Como eles não podiam, eles alegaram que o programa do hospital era impossível ter em espaços que tivessem de facto esses cortes, porque não pode haver, de acordo com o PDM, um edifício contínuo em mais de 50 metros, tem que quebrar. Esse edifício tem que quebrar. 50 metros de frente à linha, ao longo do rio não pode existir porque quebra o sistema de vistas. Nós temos sempre edifícios e temos a visão do rio cortada. Pronto. O que é que eles alegaram? Para um hospital tinham que ter um grande edifício. Pronto. Tinham que ter um grande edifício. Aquilo, toda a gente que viu aquele projeto percebia que aquilo dava buraco. Mas, no entanto, os interesses foram tão fortes que aquilo passou.
passou ao abrigo do PDM porque eles tinham que fazer uma discussão pública. Ninguém foi a essa discussão pública porque ela foi assim, assinalada num edital. Foi tipo um edital, discussão pública, dia tantos do tal às tantas horas. Ninguém aparece, não há problema. Aprova-se este coisa. Quando aquilo foi para construção, eu acho que é assim o projeto mais paradigmático do momento Manuel Salgado Passagem pela Câmara, porque aquilo suplanta todas as impossibilidades, que é aquilo tapa o rio do mirador do Palácio das Necessidades, que era o sítio onde está o governo. Agora já não sei onde é que está o governo, mas era onde está o governo. Era onde estava o governo. Ou seja, aquilo tapa as vistas ao governo, no mirador do governo, onde o governo está lá com os carros oficiais e toda a gente. Assim, é demais. Foi demais, aquilo foi demais. Foi demais que ele próprio. Há uma reunião de Câmara em que ele diz realmente isto se calhar foi demasiado. Então, mas ele é que é arquiteto, ele é que é arquiteto, ele é que autorizou e depois. E toda a gente quer sair, não deixe. E já havia Agora vamos lá cortar assim os tais 50 metros. Devia-se cortar, exatamente. Vamos lá cortar. Mas queria ver o que é que eles faziam aos corredores. Aquilo tem sempre 50 metros. Olha, E os barcos não entram nessa coisa das vistas? Os meus paquetes. Os barcos deviam entrar também. Em princípio, a tua casa, eu soube, há uma que é uso, não é campeão, é uso campeão de luz e vistas, que uma pessoa tem direito de construir uma coisa, mas nunca ganhas. Depende de quem construirá à tua frente. É o uso campeão. O parque de estacionamento atrás da minha casa, que é Largo da Graça, para trás é da Machém Monteiro. Já deu muita água correndo ali. Deixaram de ter o parque de estacionamento e existe à mesma. Não? Mandaram tudo abaixo e existe. Só que dizem que vão fazer um parque de estacionamento, mas em altura. Mas em altura vai para cima. Das casas, da vista das casas. Isso é possível? Depende. Eu acho ridículo. Até vou começar a abrir a janela e tenho. É possível. Já fazem isso em Alvalade, ao pé do mercado de Alvalade. Estão a fazer um parque desse género que dá para a janela das pessoas. Faz traseiras das pessoas. E se calhar devias ter em vez de. Isso foi o que aconteceu a falar com a minha senhoria por causa da obra, que espero que nunca vá para a frente, das Mónicas. E se eles tirarem a vista, se for traseira, se calhar devias era ter obrigado a frestas. E não tens fresta. Isto aconteceu-lhe a parede dela, aquela caminhoneta dela. Eles construíram encostado ao prédio e acabou nem janela, nem fresta, nem nada. Ficou lá tudo e fechou. São traseiras, vê bem, e as traseiras, se tu tens fresta, ou seja janela. Seja janela,